Vamos ver. Deixa eu só acompanhar aqui pelo Face. Estou acompanhando por aqui. Só acompanhar aqui pelo Face. Estou acompanhando por aqui. Ó, vai dar certo porque eu consigo ver ali. Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Enquanto isso... Agora você está conseguindo me ouvir pelo Face? Não, agora eu estou conseguindo te ouvir por aqui. Está dizendo que... Opa! O milagre aconteceu. O que você tinha que fazer é me colocar do ladinho aí, ó. Que beleza. Ó, o pessoal está começando a chegar. Ó, gente, aqui, né, nossa primeira live, então a gente já começa com gafe minha que não sabia como fazer para trazer as pessoas para todo mundo escutar. Muito bom. Deixa eu colocar aqui. Bom demais. Estou só esperando o nosso público. O pessoal está entrando aqui. Vou dar só mais uns 5 minutinhos e aí a gente pode começar, né? Tá bom. A gente tem um grupo, já vou avisar o pessoal. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nossa primeira live. Estou aqui vendo. Estou aprendendo também, hein? Aqui. Deixa eu só tirar esse aqui. Bom, acho que o pessoal já está entrando. Agora sim, o pessoal está entrando, dando boa tarde. Excelente. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Robert. Boa tarde, Eduardo. Muito bom. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira palestra online da Sociedade Espírita Irmã Lavínia. É um projeto que a gente está iniciando agora, né? Esse ano fomos todos surpreendidos pela questão da pandemia. E com isso, a nossa casa de oração, seguindo as orientações regionais, né, dos conselhos de saúde, dos órgãos municipais, e até mesmo seguindo orientações da FEB, a gente realmente interrompeu as atividades presenciais, pelo próprio cuidado, né, com os nossos frequentadores e com todos os colaboradores da casa, mas realmente, né, essa é uma situação que não vai passar tão rápido quanto a gente imaginava e que por isso a gente precisa de se adequar. E uma das formas que a gente encontrou para estar mais próximos de vocês, né, e de manter realmente aderir às tecnologias e iniciar as atividades online. Então, o nosso presidente da casa, o seu João Barbosa, ele infelizmente não pôde estar aqui para poder conversar com a gente nesse momento, mas com certeza a gente precisa de agradecer a ele e a toda a diretoria da casa que aceitou a ideia deste projeto, né? E o João, ele sempre ele tem uma mente muito aberta e ele sempre adere a essas
ideias que vêm para poder somar e para unir e para realmente auxiliar, levar o conforto para todos os nossos frequentadores e, ao mesmo tempo, a gente não perder essa proximidade. Então, para poder abrir com chave de ouro, nós estamos recebendo o Jack Darsa, esse querido palestrante, que eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Bom, queridos, muito boa tarde a todos. Eu agradeço a Tamara, o convite que ela me fez. Agradeço aos irmãos da Sociedade Espírita Irmã Lavínia. Mas no final eu não tenho nenhuma apresentação a respeito de mim mesmo. Eu sou somente um trabalhador do Cristo, nada além disso. E eu estou aqui para que todos nós possamos, quem sabe, aprendermos algo e sairmos daqui hoje mais esclarecidos, mais fortalecidos, mais consolados para a caminhada que nos cabe nessa peregrinação terrena. Exatamente, muito bom. Então, Jack, a gente abre com uma prece, né? Boa. Quer que eu faça? Então, faço. Quero, melhor ainda. Não, faz você. Vocês viram, gente? Estou aqui, né, estreando, achando que eu vou deixar ele, que ele vai amaciar para mim, porque é estreia. Então, vamos. Então, meus amigos, todos vocês que estão nos assistindo online, ou os que vão ter acesso a essa palestra, né, em outro momento, vamos elevar os nossos pensamentos. Jesus, mestre amigo, Deus, Pai de misericórdia, espiritualidade amiga, irmã Lavínia, nós vos agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do nosso avanço espiritual, moral, da nossa aprendizagem. Nós agradecemos pelo consolo, pelo suporte durante todos esses tempos difíceis e que certamente estão contribuindo para o nosso avanço. Agradecemos a presença e também agradecemos pela vida do Jack e pela oportunidade de estarmos aqui escutando suas palavras, suas considerações e suas reflexões. Que assim seja e que seja uma ótima palestra. E para quem for mandando, né, se tiver alguma interação, alguma pergunta, eu vou passando para o Jack. Pronto. Queridos, então, como a nossa querida Tamara falou, caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento, alguma reflexão a fazer, aí no final, creio que a gente vai abrir para perguntas e respostas e, na medida do possível, caso a gente saiba, nós iremos responder, ok? Bem, o título da palestra, que foi a Tamara que sugeriu, eu achei espetacular esse título, achei lindo esse título, lindo, que é exatamente Sol de Primavera, que é exatamente o título de uma música da década de 80, de Beto Guedes. E eu vou iniciar, então, essa palestra cantando a música. Brincadeira, não vou cantar, não. Vocês não merecem isso. Eu só vou ler a letra, né? Vocês não têm tantas expiações assim para sofrer, para ter que me ouvir cantando. Não. Mas vamos ver, queridos, a letra. O que a letra nos diz? Quando entrar setembro, e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou, juntos, outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Vamos ver aqui, queridos, que, na verdade, o início da música,
a primeira estrofe, ele já diz sobre o que é a música. Ele está dizendo que está chegando um novo tempo. E aí, olha sobre o que a música diz, caso alguém não saiba, o que a música diz. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos, outra vez. Para quem não se deu conta, essa música inteira, a música inteira do Beto Guedes, ela fala sobre esperança, sobre um novo tempo e sobre perdoar. Essa música fala sobre o perdão. E, curiosamente, fala sobre o perdão para alguém que está muito próximo de nós, não alguém que está distante. Porque ele diz, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos. Ou seja, ele está falando de pessoas que eram muito próximas para estarem plantando juntas e quero ver brotar o perdão juntos outra vez. Sem dúvida alguma, como a nossa querida Tamara falou, nós estamos vivenciando um movimento, um momento novo no planeta que jamais houve. Um movimento pandêmico, não que já não tivemos outras ocasiões de termos vírus espalhados por todo o planeta, e como a gripe espanhola, exatamente um século atrás, diga-se de passagem, como a peste negra, não. Mas a questão é que, no século XXI, nós fomos chamados ao isolamento. Nós fomos chamados a estarmos mais dentro de nossos lares e, muitas vezes, mais próximos dos nossos próximos. Essa pandemia, esse movimento, essa doença, esse vírus, ela veio fazer com que, como diz uma amiga minha, que todos nós fôssemos ali para o cantinho do pensamento e estivéssemos mais conosco e com aqueles que nos cercam. O perdão, ele precisa fazer parte das nossas existências. Talvez algumas pessoas possam se perguntar sobre as grandes questões dos ensinos de Jesus. E eu já falei isso muito, falo muito isso nas minhas lives, pelo Instagram, que eu sempre faço. Aqui está o Novo Testamento, queridos. Cadê a câmera? Aqui. Esse é o Novo Testamento. Aqui está o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós temos 28 capítulos. Aqui nós temos, na verdade, uma compilação de 27 livros. O Novo Testamento é composto por 27 livros, 260 capítulos, 8.000 versículos e 130.000 palavras. Deu um trabalhão para contar todas, viu? E aí o que ocorre? Tudo isso que está aqui, queridos, tudo isso que está aqui, ou, caso você queira, tudo que está aqui, você pode resumir em 5... Estou tentando me adequar à câmera. Em 5 regras básicas. 5 leis morais básicas que Jesus nos diz. Os 8.000 versículos do Novo Testamento, eles podem ser resumidos em 5 frases. Primeiro ensino de Jesus. Ama a Deus. Segundo grande ensino do Cristo. Ama ao próximo. Terceiro grande ensino do Cristo, muito esquecido por nós. Ame a si mesmo. Quarto ensino de Jesus. Na verdade, são 6. Eu falei 5, são 6. Quarto grande ensino de Jesus. Faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Quinto grande ensino do Cristo. Perdoa sempre. Sexto. Cadê a câmera, gente? Sexto grande ensino de Jesus. Não julgue jamais. Eu posso, sem dúvida, por favor, acreditem. Os 27 livros do Novo Testamento, os 260 capítulos, 8.000 versículos e 130.000 palavras podem ser resumidos nestes 6 ensinos. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Faça ao próximo o que gostaria que te fosse feito. Perdoe sempre, não julgue jamais. Isso é tudo o que você precisa saber sobre o Cristo, por mais incrível que possa parecer. Mas é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que centenas de milhares de livros foram escritos para tentar nos explicar sobre esses 6 ensinamentos. A questão do perdão, queridos, e aqui nós vamos ver que é o perdão exatamente daquele próximo, mais próximo, que está semeando com você, que está contigo no caminho.
nós vamos ver que Jesus ele vai falar diversas vezes sobre isso. Vamos enumerar algumas destas vezes. A primeira vez que Jesus vai falar sobre isso, ele vai falar exatamente no Evangelho segundo Mateus, bem no início do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, e ele vai falar bem no início do Sermão, capítulo 5, versículos 21 a 25, naquilo que em teologia é conhecido como a primeira antítese de Jesus. No Sermão do Monte, teologicamente falando, são conhecidas 6 antíteses de Jesus. Não é nosso propósito aqui falar sobre cada uma delas, vamos falar somente sobre a primeira. Então, o Sermão do Monte começa no capítulo 5, e já no versículo 21 inicia-se a primeira antítese. Jesus vai dizer: ouviste que foi dito, não matarás. Aí vem a antítese, porque ele reinterpreta a lei mosaica. Eu, porém, vos digo que se você somente se encolerizar contra o seu irmão, você já está em pecado contra ele. E aí vamos entender como é importante isso. Ele vai dizer o seguinte: e se você estiver diante do altar fazendo a sua oferta ao Senhor, no tempo do Cristo, no templo de Jerusalém ou nas sinagogas, você podia fazer ofertas a Deus. Poderia ser de dinheiro, poderia ser de alimento, ou no templo de Jerusalém poderia ser os sacrifícios de animais. E ele vai dizer: se você estiver diante do altar fazendo a oferta e se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, e aí a gente vai ver que a próxima fala é muito famosa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 25. Se versículo 24, ele vai falar: larga diante do altar a sua oferta. Ele está falando, se você estiver ali naquele momento, que é o ápice da tua demonstração de fé material, que é fazer uma oferta a Deus. Se você lembrar que alguém tem algo contra você, larga diante do altar a tua oferta. E o que o Cristo diz? Vai e reconcilia-te depressa com teu adversário ou com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Jesus está nos dizendo, então, queridos, que o perdão, seja o pedir perdão ou aceitar o perdão do próximo, é mais importante do que tentar agradar a Deus pelas questões materiais. Por isso que isso é tão forte e as pessoas prestam muito pouca atenção nisso. Porque na religião judaica, no tempo de Jesus, a hora que você ia ofertar o dinheiro no gasofilácio, na hora que você ia ofertar o alimento, seja em grãos, seja fosse o que fosse, ou na hora que você fosse sacrificar um animal no templo de Jerusalém, poderia ser um pombo, poderia ser um cordeiro, poderia ser um touro, já um animal maior. Ele fala que mais importante do que você tentar agradar a Deus é você se reconciliar. E aí ele vai voltar e vai dizer, e então volta e aí faz a sua oferta a Deus. Então nós vamos ver que já no início, lembrando, queridos, que o Sermão do Monte, teologicamente falando, ele é considerado o discurso mais importante dos 3 anos de pregação de Jesus. O Sermão do Monte, sem dúvida alguma, é considerado o discurso, o sermão mais importante, onde contém uma síntese básica de todos os seus ensinamentos. Então, estamos em Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 25, e ele já está falando ali, reconcilia-te. Reconciliar ou é pedir perdão, ou é aceitar o perdão. Mais à frente, ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 9 e 13, existe exatamente a famosa oração dominical, a oração do Pai Nosso, que está no Sermão do Monte. É no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou como muitos equivocadamente chamam de o Sermão das Bem-aventuranças, porque é um equívoco por uma questão. O Sermão do Monte ele possui 111 versículos, e as bem-aventuranças só vão do versículo 3 ao versículo 11. São somente 9 dos 111 versículos do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. Ele fala muito mais no Sermão do Monte do que somente as bem-aventuranças, mas também é conhecido por este nome. Então, mais à frente, na oração dominical, ele vai ensinar, então, é a primeira vez que o Cristo vai falar sobre a oração do Pai Nosso, e ele vai dizer, então, do capítulo 6, versículo 9 a 13. E no versículo 12, na oração dominical, o que nós dizemos? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para quem não sabe,
Jesus, ele nos deixou uma explicação sobre a oração dominical, que está exatamente, a oração dominical termina exatamente no versículo 13, no versículo 14 vem a explicação do Cristo sobre toda a oração dominical. E ele vai dizer, ele faz questão de explicar somente uma passagem. Ele não fala sobre as tentações, sobre o pão nosso de cada dia, ele não fala sobre nada disso. Ele fala somente sobre uma coisa. Ele faz questão de ratificar, confirmar o que está na prece. Ele vai dizer, porque assim como vocês perdoarem as ofensas alheias, as vossas igualmente o serão. Então vejam que, ainda no Sermão do Monte, ele fala de novo, novamente, sobre o perdão, e ele não somente fala na prece, ele faz questão de dizer, olha, presta atenção, de toda essa prece, o mais importante é o perdão. Para que você entenda o quão importante, eu vou repetir. Quando termina a prece, eu vou fazer questão de explicar novamente para vocês. E ele fala. Então, novamente. Mais à frente, queridos, bem mais à frente, nós vamos ver, então, a famosa passagem de Pedro. Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar meu irmão? Até 7 vezes? O que a maioria das pessoas não sabe é que a religião judaica existe um preceito em que ela diz que você precisa perdoar o seu irmão até 3 vezes. Então, na religião judaica, uma pessoa muito ortodoxa, está lá um dos preceitos é que você precisa perdoar o seu irmão até 3 vezes. Quando Pedro fala em 7, ele já está extrapolando em muito. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 22. E ele fala, quantas vezes deveria eu perdoar o meu irmão? Até 7? E o Cristo responde, em verdade vos digo que não até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Não adentrando aqui a questão cabalística do número 7, não vamos adentrar aqui esse mérito da questão, mas, de novo, como talvez as pessoas não entendessem direito o que Jesus iria dizer, um momento. Acho que a câmera... Como ele sabia que talvez as pessoas não fossem entender direito sobre o que ele estava falando, a seguir, ou seja, em Mateus capítulo 18, versículo 22, ele fala, perdoar até 70 vezes. Do versículo 23 até o 35, como ele sabia que as pessoas não iam entender direito o que ele estava falando, ele conta uma das suas parábolas. É uma parábola que não é tão conhecida. Jesus nos deixou aproximadamente 40 parábolas. Há muita discussão teológica sobre o que, se isso seria uma parábola, se aquilo seria uma parábola. Então, cada denominação cristã, ela traz para si um certo número, mas uma média, aproximadamente, de 40 parábolas e ditos, ou sentenças parabólicas, ou sentenças proverbiais de Jesus. E então, no capítulo 18 de Mateus, versículos 23 a 35, ele quer explicar para as pessoas o que é o perdão. E ele, então, vai contar a parábola do credor incompassivo. Ele conta, então, uma história. Ele conta que uma parábola é exatamente isso. É uma história que Jesus contou. Se é uma história que Jesus vivenciou, teologicamente falando, não é considerada uma parábola. Por exemplo, a passagem da mulher adúltera não é uma parábola, é algo que efetivamente ocorreu. Muitas pessoas falam, a parábola da mulher adúltera não é parábola, porque ocorreu. Parábola é quando é uma história que Jesus está contando. Então ele conta a parábola do credor incompassivo. É a história de um rei que ele abre o seu reino, as portas do seu reino, e começa a chamar as pessoas que o deviam. Então, ele chama, uma hora chega um homem até ele, e ele olha para esse homem e fala assim, estão me dizendo aqui que você está me devendo 10.000 talentos. Paga-me o que deve. E aquele homem diz, eu não tenho como lhe pagar. E o rei então diz, vendam tudo que ele tem, vendam todos os seus familiares como escravos e o prendam até que ele possa me pagar. Ao que o homem apela, então, para esse rei, ele diz, tende misericórdia de mim, e tudo lhe pagarei.
Aquele rei, então, ele é tomado de misericórdia e perdoa a dívida daquele homem de 10.000 talentos. Quando aquele homem sai do palácio do rei, ele encontra um homem na rua que o devia dinheiro. E esse homem devia a ele 100 denários. Ele devia para o rei 10.000 talentos. E este homem que ele encontra na rua devia a ele 100 denários, mais tarde transformado no latim para dinheiro, como nós o conhecemos. Devia para ele 100 denários. E ele fala: paga o que você me deve. E o que aquele homem responde? Eu não tenho dinheiro para lhe pagar, mas tende misericórdia de mim e tudo lhe restituirei. Naquele momento, então, aquele homem que o rei havia perdoado, ele pula em cima do outro que lhe devia 100 denários e manda que o prendam até que ele pague a ele os 100 denários. Nessa confusão que se formou, uma multidão viu o acontecido e foi narrar para o rei. E o rei, então, chamou esse homem novamente e falou assim: mas espera aí, você me devia 10.000 talentos e eu tive misericórdia de você. Por que que você também não teve misericórdia daquele que te devia? Agora eu também volto atrás e eu também não te perdoo. E ele manda que prenda um homem, então, na cadeia. É chamado de parábola do credor incompassivo porque ele não teve compaixão pelo seu próximo. Quando a gente lê essa parábola, nossa, que bacana, legal, Jack, gostei. Mas também passa despercebido sobre os valores. Não vamos nos adentrar profundamente aqui, mas talento não é um valor. Para começo de conversa, talento é um peso. De acordo com a civilização, esse talento ele tinha um peso específico e poderia ser um peso em cobre, em prata ou em ouro. Bem, na época que Jesus está contando esta parábola, como todos nós sabemos, o Império Romano ele dominava toda a Palestina, ou seja, toda a região que o povo judeu ocupava. Estatisticamente falando, historicamente falando, nós sabemos que naquela época de Jesus, na Palestina, viviam aproximadamente 1 milhão de judeus. E fora da Palestina, em outras áreas daquela época, por toda a área do Mediterrâneo e da Europa, viviam aproximadamente mais 3 milhões de judeus. Mas na Palestina, 1 milhão. E o Império Romano, quando adentrava um lugar para dominar, ele permitia que as pessoas fizessem o que elas quisessem. Você pode continuar com o seu trabalho, pode continuar com a sua religião, nada disso me importa. Você só tem que me pagar tributo. E nós sabemos, é um fato histórico, que na época do Cristo, aquele 1 milhão de judeus que viviam na Palestina, eles precisavam pagar de tributo para o Império Romano anualmente por ano. 1 milhão de judeus precisavam pagar de tributo anualmente para o Império Romano cerca de 800 talentos por ano. Aquele homem devia para o rei 10.000 talentos. Alguns estatísticos tentaram transformar isso em dinheiro dos nossos dias. E eles não conseguiram chegar a uma conta matemática exata. Mas eles disseram que este homem provavelmente estaria devendo para o rei, e é aí que entra a questão da parábola. Aquele homem, os 10.000 talentos hoje, alguns estatísticos e matemáticos dizem que aqueles 10.000 talentos valeriam algo em torno de 30 a 40 milhões de dólares. Então, aquele homem devia para o rei, vamos botar por baixo, 30 milhões de dólares. E agora, então, nós precisamos entender quanto é 100 denários, para a gente tentar entender o quanto que é importante o perdão. Na época do Cristo, uma pessoa, um trabalhador, ganhava, em média, por um dia de trabalho, uma moedinha desse tamaninho. 1 denário.
Esse era o valor que uma pessoa ganhava por um dia de trabalho, ganhava 1 denário. Portanto, nós então estamos entendendo que, ao longo de aproximadamente 3 meses e meio de trabalho, aquele homem já teria dinheiro para pagar ao credor. Vamos talvez pensar então em R$ 1.000, quem sabe, só para fazer um... Eu não sei quanto é o salário mínimo, mas só para termos um valor hipotético. Lembrando que 1 denário, quem ganhava era um trabalhador braçal, era uma profissão mais humilde. Vamos colocar então nos dias de hoje, seria algo em torno de R$ 3.500. Queridos, queridas, é isso que Jesus está querendo nos dizer, que nós devemos perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Muitas vezes nas nossas existências, alguém nos faz algo e a gente não perdoa. A gente tem dificuldade, a gente não quer perdoar por variadas questões, por causa das nossas próprias fragilidades humanas, da nossa atual gradação evolutiva, moral e espiritual. Mas Jesus está dizendo, perdoa, porque perdoa para que você igualmente seja perdoado. E eu entendo que muitas vezes você pode pensar, não, mas o que fulano, o que Beltrano me fez, eu jamais faria. E aí eu posso lhe responder, nessa vida, né? Nessa vida você pode afirmar que você não iria ter esse tipo de atitude. Mas e nas suas outras existências? Será que você pode afirmar que nas suas outras existências você era um ser tão evoluído assim? Essa é uma grande questão que nós precisamos pensar, queridos. A música Sol de Primavera fala sobre um novo tempo, sobre uma nova esperança e é um chamado. A música Sol de Primavera, queridos, é um chamado ao perdão. E ele termina dizendo o quê? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Na verdade, as 6 grandes lições do Cristo, ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo, faça ao próximo o que gostaria que te fosse feito, perdoe sempre, não julgue jamais, todos nós sabemos. Só nos resta não aprender, mas eu diria, só nos resta vivenciarmos. Queridos, a doutrina espírita, essa filosofia, essa ciência e, acima de tudo, esta religião, ela nos faz um chamamento sobre a transformação pessoal. A famosa proposta da reforma íntima, que todos nós falamos tanto, a proposta não é espírita. A proposta da reforma íntima é do Cristo. Está lá presente no Novo Testamento, Marcos capítulo 1, versículo 15, Mateus 4, 17, Mateus 10, 7, sempre ele dizendo, transformem-se, porque o reino de Deus é chegado. Jesus está nos chamando a nós nos tornarmos pessoas melhores. Então aqui estamos. Mais alguns dias, a primavera chega. É um tempo de desabrochar, em que a vida ela volta a florescer. É isso que a primavera nos traz. Depois do inverno rigoroso, em que nós nos recolhemos, não aqui em Brasília, que o inverno nunca é rigoroso, mas aí em Curitiba, eu já soube que teve dias que fez muito frio. É um chamamento, então, para o desabrochar. É o chamamento para que a vida floresça. É um movimento e é o chamamento para que a gente volte a mostrarmos o que há de mais bonito em nós. Então, as flores voltam a florir, as árvores voltam a florescer. Tudo se torna mais belo, mais bonito na natureza. Quem sabe, queridos? Quem sabe quem sabe se você não possa, então, aproveitar o movimento da própria natureza, do próprio planeta Terra como um todo, para adentrarmos na primavera da nossa existência. A doutrina espírita, queridos, ela não pode estar aqui. Ela tem que estar aqui, no coração. A doutrina espírita, queridos, ela não pode estar aqui. Eles têm que estar aqui,
nas nossas atitudes. A doutrina espírita não pode estar somente aqui, ela tem que estar aqui, através da nossa fala. Então, nós precisamos nos perguntar, nessa primavera que está chegando, vamos nos perguntar, será que eu já estou pronto para mostrar, para florescer, para desabrochar e mostrar o que há de mais belo em mim? Queridos, nós trazemos dentro de nós a centelha divina. Nós somos literalmente filhos de Deus. Deus, nosso Pai, como Jesus o chama, Abba, em hebraico ou aramaico, ele nos criou. Criou a mim, criou a você. Criou as nossas almas, que são imortais. Não o nosso corpo físico, que é passageiro e perecível. A doutrina espírita nos chama, queridos, não a somente saber. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, mensagem do Espírito Verdade, o advento do Espírito Verdade. E lá no final, último parágrafo, ele diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Ele está nos lembrando exatamente o início daquilo que em teologia é conhecido como o discurso do adeus. Jesus, na última noite de sua vida, quando eles estão comemorando a Páscoa judaica, existe em teologia o que é conhecido como o discurso do adeus, só está presente em o Evangelho segundo João, capítulos 13 a 17 de João. Não vamos entrar aqui nas questões teológicas sobre todos esses capítulos, mas ele já vai iniciar o capítulo fazendo uma colocação muito séria. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34 a 35. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto vos conhecerão de serem meus discípulos, por vos amardes uns aos outros. A grande lição do Cristo, queridos, é o amor. Se lembram dos 6 ensinamentos de Jesus? Ama a Deus, ama o próximo, ama a si mesmo, faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Perdoa sempre, não julga jamais. Todas elas requerem o amor. O amor é Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 2. Deus é amor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 47. Porque muito amor, teus pecados te são perdoados. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Porque o cumprimento da lei é o amor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Vejam, queridos, é sempre o amor. Não é o quanto você sabe, é o quanto que você faz. É qual é a sua conduta na vida. Você pode assistir 15 palestras por semana. As pessoas que talvez porventura estejam aqui me conheçam e as que não me conhecem, eu realizo em média por semana, eu realizo 6 lives por semana. Geralmente, na verdade, são 7 por semana, mas para botar um pouquinho mais para baixo, em média, são 6 lives. Eu nunca faço menos do que 5 lives semanais, porque eu já tenho 5 lives fixas semanais, seja no meu próprio Instagram, Jack Darson, ou em outros compromissos que eu tenho em outros locais. Não é isso que me faz um discípulo do Cristo, um seguidor de Jesus, um bom cristão, um verdadeiro espírita. Não é. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4. Mas vamos antes no capítulo 19. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 7. Kardec vai nos dizer: fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E vamos nos lembrar agora de novo que o Espírito Verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E agora, então, vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4. O que Kardec vai nos dizer? Vamos prestar atenção no que Kardec nos diz. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faça para domar as suas más tendências ou más inclinações, de acordo com algumas outras traduções. Vejam que não se reconhece o verdadeiro espírita
por quantos livros espíritas esteja lendo por ano, ou quanto trabalho voluntário ele esteja fazendo na casa espírita. Queridos, como eu sempre digo, é com imenso, imenso, imenso respeito que eu digo. Ser cristão, ser espírita na casa espírita, isso é fácil. Não é esse o chamamento do Cristo. Jesus nos chama para sermos cristãos junto ao nosso próximo mais próximo. No meu lar, no seu lar. Quando eu estou dirigindo para ir para o meu trabalho, quando você está dirigindo para ir para o seu trabalho, no ambiente de trabalho, no seu ambiente de trabalho, no meu, eu preciso ser cristão, preciso ser espírita, no meu convívio social e familiar. Aí sim, é nessas horas que eu tenho que me esforçar. Porque na casa espírita, você não se esforça para ser bom, você já está naquele ambiente preparado. Não. É exatamente quando nós somos colocados à prova, queridos, que nós, então, precisamos nos esforçar. E eu volto, então, novamente ao nosso querido Beto Guedes. O que ele nos diz? De novo, vamos ler de novo a primeira estrofe. Os cachorros aqui estão latindo. Espero que vocês não estejam ouvindo muito alto. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou juntos, outra vez. Vejam o que ele fala na segunda frase. De novo a primeira. Quando entrar setembro. E a segunda frase. E a boa nova andar nos campos. Campos aqui é o campo de florescer, das flores que florescem, desabrocham na primavera, mas a boa nova andar nos campos. Queridos, confesso que eu mesmo não tinha me apercebido desta frase, estou me apercebendo dela somente agora. E a boa nova andar nos campos. Jesus, ele andava, passou durante 3 anos, por 3 anos, lá na Galiléia distante, do ano 30 ao ano 33 da nossa era, ele passou espalhando as pessoas, para as pessoas ao seu redor, uma boa nova. Evangelium em grego, evangelho em português, quer dizer boa nova. E ele andava por todos os cantos espalhando essa boa nova, tentando mostrar para as pessoas para que elas se transformassem, se reformulassem, promovessem em si a sua reforma íntima através do autoconhecimento, através da prática do amor, para que se aproximassem mais, para que sentissem dentro de si do reino de Deus, para que vivenciassem o reino de Deus ao seu redor. E ele espalhava essa boa nova, e vez ou outra, então, e com isso nós terminamos aqui a nossa fala, vez ou outra, ele fazia um convite. Ele fazia um convite às pessoas, queridos. E como talvez, quem sabe, eu tenha me esquecido desse convite, eu termino aqui a minha fala relembrando o convite que o Cristo fez e faz a cada um de nós todos os dias da nossa vida. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E Jesus vai nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus ensinos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nunca vamos nos esquecer, queridos. Aceitemos o convite do Cristo para que a minha, para que a sua caminhada seja mais leve,
pode ser leve. E que finalmente, então, quando esta primavera adentrar a nossa alma, o nosso coração, nós possamos florescer o que de melhor, o que de mais belo tem dentro de nós, espalharmos no micro-universo em que estamos inseridos sementes de luz, de paz e de amor. Gratidão imensa, queridos, gratidão imensa pela oportunidade de estarmos todos aqui juntos com Cristo. E assim me coloco aqui à disposição, caso haja algum questionamento, alguma dúvida que alguém tenha. Excelente! Como sempre, muito bom te ouvir. Quanta reflexão, né? Em cima de uma letra de uma música. Jack, me conta, dentro das perguntas aqui, esse momento que estamos vivendo é o momento da transição planetária? Sem dúvida alguma, queridos, sem dúvida alguma. No Livro dos Espíritos, questões 737 a 741, Kardec vai nos falar sobre os famosos flagelos destruidores. São os desafios que o Deus, o Cristo, envia para o nosso planeta para que assim haja uma transformação da humanidade como um todo, uma transformação mais acelerada. E, sem dúvida, nós adentramos a transição planetária no terceiro Congresso Espírita Brasileiro, 18 de abril de 2010. Divaldo Pereira Franco, nosso irmão Divaldo, ele fez o encerramento desse congresso e Dr. Bezerra de Menezes, através de Divaldo, 18 de abril de 2010, é a primeira vez que ele fala que havíamos adentrado a transição planetária, 2010. E nós sabemos, através de nosso irmão Emmanuel, através do nosso irmão Humberto de Campos, igualmente através da nossa irmã Joana de Ângeles, e através da própria astronomia como um todo, que a espiritualidade nos diz que a transição planetária ela se finaliza em meados de 2050, 2060, e que a partir de então adentramos o mundo de regeneração. Essa informação ela vai estar mais consistente no livro Plantão de Respostas, volume 2, de Chico, com as respostas de Emmanuel, em que é perguntado para ele, e Emmanuel diz que por volta de 2057, nós estaríamos, então, adentrando o mundo de regeneração. Portanto, sabemos que a transição planetária ela já existe, nós já estamos aqui. Mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, estamos aqui. Transição. Em 2057, aproximadamente, já estaremos somente um mundo de regeneração. Lembrando que, como eu sempre digo, não pense que porque vai chegar um mundo de regeneração, que o mundo vai virar Disneylândia, Disney. Não, não vai virar Disney. Mas sim sabemos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 16 a 18, Santo Agostinho vai nos dizer que o mundo de regeneração, comparado com o nosso mundo, sem dúvida alguma, é um mundo muito melhor. Mas nós precisamos entender uma questão. O nosso planeta, conforme eu sempre digo, só para a gente ir até há 6.000 anos atrás, para a gente não entrar ainda mais em outras questões mais complexas, há 6.000 anos atrás, nós já éramos o mundo de provas e expiações. Então, precisamos entender que não é porque a gente vai adentrar agora em 2057, supondo, é por volta que de repente, do dia para a noite, vai tudo bem. Não, não é. Então, precisamos lembrar que há 6.000 anos atrás, vamos ver o quão primitivo nós éramos. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, quando adentrarmos o mundo de regeneração, ainda seremos primitivos em um mundo de provas e expiações, e o mundo de regeneração. E é conforme passar dos séculos, dos milênios, aí sim estaremos na amplitude, já estão efetivamente vivenciando o que, na verdade, como muitas pessoas igualmente não sabem, o que nós espíritas chamamos de mundo de regeneração, Jesus chamava de reino de Deus implantado na Terra.
No Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 36, Pilatos vai fazer uma pergunta muito famosa, ele vai dizer, tu és rei? E Jesus responde, sou, mas o meu reino não é deste mundo, porque se assim fosse, minhas legiões pelejariam e não me deixariam ser preso. Mas o que muitas pessoas não se dão conta é do final da fala do versículo. Ele vai dizer, mas por ora, o meu reino não é daqui. E vamos ver igualmente no livro No Roteiro de Jesus, capítulo 34, a fala de Jesus sobre o mundo de regeneração. E igualmente vamos ver no prólogo do livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues vai nos dizer que as últimas luzes do reinado de César estão se apagando, então finalmente o famoso reino de Deus que Jesus implantou estará aqui entre nós. E somente para finalizar, acabei de lembrar de outra passagem, Livro dos Espíritos, questão 627. O Jack é assim, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou meio fora da casinha. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, vão perguntar qual é o guia e modelo da humanidade? E vão responder, Jesus. Questão 627 é desconhecida para a maioria das pessoas. Kardec, então, muito inteligentemente, mostrando a sua genialidade, ele vai dizer, mas se Jesus é o nosso guia e modelo, vocês servem para quê? E a espiritualidade responde, estamos incumbidos de instaurar na Terra o reino que Jesus anunciou. Ou seja, o que você, o que nós espíritas chamamos de mundo de regeneração. É o terceiro conceito teológico de reino de Deus, é o reino dos céus, que é o reino do Cristo implantado no planeta Terra. Muito bom. Jack, já ouvi um comentário seu, e isso me tocou muito, eu acho que vale a pena até você falar para os nossos amigos aqui, que era que nós não estamos, por acaso, vivenciando esta transição junto, né, da humanidade, do mundo, que esta encarnação específica, a qual todos nós estamos aqui compartilhando, né, ela tem um significado especial para a nossa evolução. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ok. Queridos, como eu falei há pouco, há 6.000 anos atrás, nós já éramos um mundo de provas e expiações. Nós vamos saber através de Emmanuel, não vou citar outras fontes, existem outras fontes, mas eu gosto muito de citar fontes que corroborem, realmente a gente sabe que são informações corretas. Nós vamos ver Emmanuel nos dizendo sobre os famosos exilados de Capela, as 4 raças que compuseram as raças adâmicas. Nós já vivenciamos muitas vidas. Não sabemos quando nossas almas foram criadas e quantas vidas já vivemos. Mas uma coisa é certa, resposta da questão 115 de O Livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes. Então, todos nós já passamos pelo mundo primitivo, vivenciando ali séculos, milhares de anos. E aí nós estamos agora passando por um outro momento. Eu tenho dito nas minhas lives, sim, que nós precisamos entender que essa é a nossa reencarnação mais importante. Por quê? Porque agora nós temos a consciência, por sermos espírita, por sermos os trabalhadores da última hora, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 3, nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Então nós precisamos entender que nós temos a consciência do momento que a gente está vivendo. E eu já vi, uma vez eu estava falando isso, e aí, depois da palestra, uma pessoa veio para mim, um pouco agitada, falou, não, Jack, essa não é minha reencarnação mais importante, porque eu vivi no tempo de Jesus, que me disseram. E eu falei assim, minha irmã, mas você ainda está aqui? Porque se você viveu no tempo de Jesus, sabe quando te dá vergonha alheia? Você já ouviu vergonha alheia? Eu quase falei assim, minha irmã, não espalhe isso não fala baixo, não precisa contar isso não, fica até feio para você, minha irmã. Né? Porque se você estava no tempo de Jesus, viveu e você não aprendeu a lição, como eu vejo muitos espíritas dizendo,
porque eu fui um exilado de capela. E eu falo assim, você está se orgulhando disso? Tá achando bonito? Como você tá achando? É só ver o que a espiritualidade nos diz dos exilados da Terra. São exatamente aqueles espíritos mais renitentes no mal. E você está se orgulhando de ter sido um deles? Então, queridos, sem dúvida alguma, lembrando que a lei do progresso, ela se faz presente na nossa alma e que hoje eu estou na minha melhor versão, cada um de vocês está na sua melhor versão, e nós somos espíritas. Nós sabemos que essa transição está chegando. Então, sem dúvida alguma, eu digo que a nossa reencarnação presente, estando vivos, reencarnados, em um movimento de transição planetária, vivenciando isso e tendo a consciência, porque caso vocês não saibam, a maioria dos espiritualistas ao redor do mundo sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas eles não sabem o que é. Muitos dizem da famosa era de Aquário, que o novo tempo, mas ninguém sabe o que é. E nós sabemos. E nós sabemos. Então, sim, eu ouso afirmar que essa é a nossa reencarnação mais importante, mas não somente mais importante, a reencarnação que nos foi dada com maior responsabilidade. Muito bom. Dentro desse raciocínio, o coronavírus, ele estaria contribuindo, e essas mortes, tantas pessoas, né, desencarnando do plano físico, seria um ceifador? Qual é a função desse vírus dentro da nossa evolução? Sim. Queridos, precisamos entender uma coisa. A função do coronavírus não é, por favor, entendam, eu sei, e eu digo isso, queridos, eu digo isso com imenso respeito, alteridade e compaixão por todos. Ainda hoje somente hoje, recebi 2 pedidos de pessoas que estão em estado grave entubados em UTI. E a Tamara tem trabalhado muito, enquanto o trabalho, a profissão dela, ela tem trabalhado muito nessa área. Queridos, por favor, precisamos entender. A proposta de Deus, do Cristo, da espiritualidade maior, que coordene, que governa o planeta Terra, não é promover um desencarne coletivo, queridos. Não é. Não é. Vejam bem, se a proposta fosse fazer com que, a ideia fosse fazer com que um monte de pessoas desencarnassem, eles simplesmente iriam mandar uma calamidade para um lugar específico, como nós tivemos no início desse século, a famosa tsunami da Indonésia, que em uma semana matou de 2 a 3 centenas de milhares de pessoas. Em uma semana, bem na virada do ano, que foi na Indonésia, foi bem no início desse século, não lembro da idade, da data correta. Não, a proposta não é essa. Se a proposta fosse essa, Deus teria enviado um vulcão, um terremoto de proporções gigantescas? Não, queridos. Não. Não. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos diz? Vamos ver. Vamos lá, então. Livro dos Espíritos, vou repetir, das questões 737 a 741. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um momento. Pronto, achei. Olhem aqui. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta. Não vou ler a resposta toda, vou ler somente a primeira frase e a última. Para fazê-la progredir mais depressa, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E aí, na 738, Kardec pergunta: para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Olha o que o que eu acho bom nisso é que não sou eu dizendo, são os espíritos. Então, caso você não goste da resposta, não tem problema. Manda um e-mail para o Espírito Verdade, que vai que ele te responde. Olha a resposta. Pode. E quem souber o e-mail dele, me compartilha comigo, que eu quero mandar também. Olha o que eles dizem. Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. E mais à frente, ele vai dizer, na questão A, da 738, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais,
representa o ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Então, queridos, dito isto pelos próprios espíritos, o que nós podemos ver é uma questão muito simples. Este vírus, esta pandemia, veio nos colocar de volta para uma interiorização pessoal. A grande proposta do coronavírus, queridos, não é promover um desencarne coletivo, não é isso. Mas é sim fazer com que nós, a humanidade como um todo, entenda que a pessoa que espirra lá na China reverbera lá nos Estados Unidos. Todos ocupamos o mesmo planeta. E isso, então, vai fazer com que eu, nesse movimento de isolamento social compulsório, cada um de nós, neste movimento de isolamento social compulsório, cheguemos, então, a um movimento de reflexão íntima, autoconhecimento. Para que serve autoconhecimento, queridos? Resposta da questão 919, a questão mais famosa de todos os livros, de todo o livro dos Espíritos, 919a. Conhece-te a ti mesmo. Então, nós fomos chamados, estamos sendo chamados a um recolhimento compulsório para nos apropriarmos mais da nossa própria existência, olharmos para dentro de nós mesmos e sabermos, meu Deus, como nós somos frágeis. Talvez amanhã eu esteja com coronavírus, talvez daqui a 3 dias eu esteja adentrando em uma UTI. Quais são os valores da minha vida? Quais são os valores da minha vida? A proposta do coronavírus, queridos, é uma proposta de aferição de valores. É o momento de nós olharmos para a nossa existência e nos perguntarmos: quem sou eu? O que eu tenho feito na minha caminhada até aqui e o quanto eu tenho me esforçado para me tornar uma pessoa melhor e assim obedecer exatamente, seguir exatamente a Jesus, para que eu possa dizer que eu sou um verdadeiro espírita ou um verdadeiro cristão. Muito bom. A Marta Teodoro nos diz aqui que ela está adorando a palestra. A Márcia Teodoro também disse que está adorando. E a Rocha Forte, ela traz um comentário. Ela está falando que amar os familiares, né, as pessoas do seu meio, às vezes é mais difícil, exatamente porque são espíritos que vieram de outras vidas, né? Esses relacionamentos familiares, eles têm um propósito. Sim. Queridos, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, e igualmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, principalmente nos itens 7, 8 e 9, Kardec e a espiritualidade vai nos falar sobre os laços consanguíneos e os laços espirituais, que são coisas diferentes. Na verdade, o meu lar, o seu lar, é a nossa primeira escola, queridos. Pensa um pouco. Você traz um desafeto de uma outra existência, ok? Um grande inimigo. Vamos colocar uma coisa mais séria? Um inimigo da tua outra vida. E aí, esse inimigo, você conhece na faculdade, na academia. Ora, é muito simples. Você simplesmente afasta. E permanece na sua zona de conforto. E quando são os laços consanguíneos? Não dá para fugir, não. Então, por favor, entenda, nós precisamos entender, queridos, o acaso não existe. Então, se eu estou inserido em um núcleo familiar e existe ali alguém que, como diz o ditado popular, o meu santo não bate com o dele, não tem essa história, né? Que são as antipatias gratuitas. Ali, exatamente. Por favor, entenda. Eu sei que é difícil de aceitar, de entender, mas por favor, entenda. Ali está exatamente a sua grande oportunidade de evolução. Queridos, a gente não evolui na nossa zona de conforto. Desculpa. A gente não evolui na nossa zona de conforto. Nós só evoluímos quando nós buscamos vencer a nós mesmos. E buscamos, então, o que com o outro? Compreender, tolerar, ser indulgente, assim como outros também buscam nos compreender, nos tolerar e sermos indulgentes. É uma oportunidade excepcional de evolução. E é claro que, às vezes, de 0 a 10, então, de 0 a 10 nessa vida, com aquele teu, de novo, falando, um inimigo
forte, grande do passado. Às vezes, você, na prova da vida, você não consegue tirar 10. Mas vai que você tira um 6,5. Já está bom. Já tirou 6,5? Mas também, por favor, entenda. Por favor, entenda. Se você só tirou 6,5, adivinha só, numa outra existência, queridos. Sim. Se vocês quiserem, eu posso mentir para vocês. Querem que eu minta, querem que eu engane, eu posso enganar. Mas não é isso. Porque, por favor, entenda o seguinte. Vamos entender o seguinte, queridos. Uma história que eu conto muito nas minhas lives. Em abril de 2017, eu estava passando por um desafio imenso na minha vida. Eu estava sentado no sofá da minha sala e um espírito chegou até mim. Ele sentou do meu lado e falou assim: bebe para esquecer. E eu virei para ele, eu estava muito angustiado, eu virei para ele e falei assim: você é novo aqui, né? Porque ele sequer leu minha ficha. Ele sequer leu minha ficha. Por um simples motivo. O meu problema com álcool, o meu problema com bebida alcoólica é zero. É zero. É zero. Ou seja, se acaso alguma outra vez, em uma outra existência, eu tive um problema com álcool, eu já tirei 10. Porque se eu só tivesse tirado 6, a tentação ainda viria. Porque eu não tirei 10. Isso quer dizer o quê? Que eu não teria vencido 100% daquele meu desafio. Então, mesma coisa, com aquele seu parente difícil, por favor, entenda. Enquanto você não tirar 10, sempre estará sujeito a uma nova existência com novos aprendizados. Para quê? Para que você completamente passe por esse teste, tire 10 e fale assim: ok, não devo absolutamente mais nada. Se você devia 10 e termina a existência devendo só 3 ou só 4, tá ótimo. Mas na próxima existência, de uma forma mais branda, porque agora você não está mais devendo 10, só está devendo 3 ou 4. Então não vai vir mais como um parente muito próximo. Vai vir agora como um parente de terceiro grau, de quarto grau, que você só vê uma vez no ano, nas festas de família. Já vem mais brando. Mas entenda, nós nas provas das nossas vidas, queridos, enquanto a gente não tira 10, nós estamos sujeitos àquela tentação. Então a vida sempre volta com o mesmo ensino para que finalmente fala assim: ok, estou pronto para o próximo desafio que a vida me apresente. É aquele parente que você aprendeu a tolerar? Na próxima você aprende a amar. Nossa, isso, perfeito, perfeito, perfeito. A Jéssica Viana, ela falou que a palestra foi excelente e que com ela conseguiu refletir que Sol de Primavera nos mostra o verdadeiro convite à reforma íntima e à entrada ao mundo de regeneração. Sem dúvida. Jéssica, né? Jéssica? Isso. É a Jéssica? É. Jéssica, você está coberta de razão. Teologicamente falando, existem 3 conceitos sobre o reino de Deus ou o reino dos céus, e nós não vamos adentrar aqui, mas Jesus saía pela Galileia, pela Judéia, falando sobre transforme-se porque o reino de Deus é chegado. E uma vez, então, esta história está lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas capítulo 17, versículo 21. Então, uma vez, pessoas chegam para Jesus e falam assim: você está falando tanto sobre esse reino, cadê esse reino? Onde é que está? Que é exatamente o primeiro conceito teológico do reino de Deus, ou reino dos céus. Jesus vai nos dizer: eis que muitos vos dirão, ei-lo ali ou ei-lo acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. É isso. Em 2017 ou 2018, eu fiz um seminário sobre transição planetária e foi aberto para perguntas e respostas. E aí uma pessoa da plateia perguntou: mas para você, a despeito de tudo que você falou, para você, quando o mundo de regeneração vai chegar? E lá, já em 2018, eu respondi: na minha vida, o mundo de regeneração já se faz presente. Ele já chegou.
Muito bom. A Renata tá falando que tá muito esclarecedor, mas ela também mandou a carinha triste, tipo, eu não tô tirando 10 ainda. Ninguém. Querida, por favor, entenda. Por favor, entenda. Não somos espíritos evoluídos, não somos espíritos superiores, não somos espíritos missionários. Então, vamos supor assim, como eu sempre digo, se você adentra a sua conscientização espiritual e você fala assim, nossa, eu sou uma das pessoas mais orgulhosas que eu conheço. Por favor, entenda. Não adianta você pensar, a partir de amanhã serei Francisco de Assis. Não vai ser. Não vai ser. Você vai se frustrar, vai se decepcionar, vai ficar com raiva de você mesmo e você não vai ser. Então entenda, a caminhada, queridos, ela é lenta e gradual. A questão é um passo depois outro. Baby steps, passinhos de bebê. A cada dia uma nova melhoria, a cada dia uma pequena. São doses homeopáticas, então entenda. Querida, você não está. Estamos todos juntos e misturados. Nós estamos todos juntos e misturados. O conceito de mundo de provas e expiações é exatamente esse. Nós somos, queridos, criaturas extremamente frágeis. E, de novo, nos voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Eu corriqueiramente digo isso nas minhas lives. Dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, se você me perguntar qual o capítulo mais importante, sem dúvida alguma, na minha opinião, na minha muito ignorante opinião, capítulo 6. E se você disser qual é a principal passagem para você, a mais importante de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E, de novo, assim como ele termina dizendo, espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, um pouquinho antes, o Espírito Verdade diz, estou demasiado tocado de compaixão por vossas misérias e por vossas imensas fraquezas, para não estender a mão em socorro. Então, queridos, somos nós. A despeito de o Evangelho segundo o Espiritismo ter sido publicado em 1863 e ter se passado mais de um século e meio, estamos aqui, queridos, ainda. Então, estamos todos juntos. Como eu sempre digo, queridos, Jesus, ele não espera, por favor, entenda, ele não espera de mim ser perfeição. Ele espera esforço no bem. Nunca se esqueça disso. Muito bom. O Felipe Baldi, ele está falando que a palestra está excelente e que ele já teve o prazer de estar presente em outras palestras suas, em Brasília e em Lusiana. E ele está dando parabéns. Oh, gratidão, sim. Lusiana é uma cidade próxima aqui de Brasília e nós sempre estávamos lá num domingo à noite e nós estávamos lá. Gratidão, Felipe, meu irmão. Não me lembro de você, me perdoe, mas gratidão imensa estar aqui com você novamente. Muito bom, muito bom. Então, no mais, aqui a gente só tem muitos agradecimentos, muitas parabenizações. O pessoal gostou bastante da palestra. Eu, particularmente, como sempre, né? Adorei. Muito obrigada, Jack, por você estar aqui. Tem alguma consideração final? Quer falar alguma coisinha para encerrar? Tenho. Sim, eu faço um convite a todos que queiram. Me sigam lá no Instagram, Jack Darson. Eu posto diariamente mensagens todo dia, 7 dias por semana, perto de 7h20 da manhã, um vídeo de 1 minutinho falando sobre autoconhecimento, doutrina espírita, teologia e cristianismo primitivo. Toda terça-feira nós temos o culto do Evangelho no Lar, com meditação guiada, passe. Toda quarta-feira, sempre às 20 horas, toda quarta-feira temos o estudo do livro Renovando Atitudes, de nosso irmão Hamed. Toda sexta-feira temos o nosso estudo do livro Amor e Sexualidade, de Joana de Ângeles. Toda segunda temos uma live sobre autoconhecimento. Toda quinta, quinzenalmente, temos uma live lá para Paraíba, falando sobre diversos assuntos. Então, tem muito material bacana lá, caso alguém queira, será muito bem-vindo. E como eu sempre digo lá nas minhas lives, eu peço perdão caso eu não tenha sido muito esclarecedor em alguma questão. Caso alguém tenha alguma dúvida, vá lá no meu Instagram, me mande uma mensagem no direct, que todos os dias eu passo longas horas respondendo pessoas ao redor do planeta sobre questões de teologia e da doutrina espírita, ou sobre suas dores pessoais que as pessoas têm.
No que eu puder ajudar, como eu sempre digo, eu existo para servir. No mais, somente agradecer, minha querida. Muito bom. Então, Jack, em nome da diretoria da casa, eu te agradeço muito por estar estreando, né, esse projeto junto com a gente. Aqui nos bastidores, tudo que tinha para dar errado, deu errado antes, né, Jack? Foi. Foi. Mas muito bom. Então, essa foi a nossa primeira palestra online. Muito obrigada mesmo. Com certeza a gente estreou muito bem com a sua participação. Agradeço a todos os colaboradores da casa que estão presentes aqui, mas essa palestra ela vai ficar disponível na página do Facebook aqui do Irmã Lavínia. Então, quem não teve a oportunidade de assistir agora, ou quiser, né, reassistir para fazer mais reflexões, para impulsionar os estudos, vai ficar disponível aqui para vocês. Jack, como eu te disse, a gente está estreando. A gente faz uma oração de encerramento? Fazemos. Mas agora então é você. Tá bom. Muito bom. Queridos, então, mais uma vez, vamos nos lembrar, queridos, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que é uma passagem que a nossa querida Tamara tanto gosta. Em tudo dai graças, ou seja grato por tudo, agradeça por tudo. E então, nesse propósito, queridos, e com esse sentimento, como prece de encerramento, queridos, vamos parafrasear, rememorando o poema imortalizado de Amélia Rodrigues, em que nosso irmão Divaldo centenas de vezes o proferiu, e assim dizemos: Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigado pelas alegrias de que possuímos e por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que vão no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos. Olhos que veem o céu, a terra e o mar. Olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aos que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar, e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento, no galho do almeiro, nas lágrimas doridas do mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar, e assim, quem sabe, a mim e ao próximo, conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar, pela voz dos que falam de amor. Muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, eles não cantam de noite, não cantam de dia. Eu suplico por eles, e sei que mais tarde, depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor, no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre, mãos que acenam a deuses, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar, ereto, firme, sem vacilar, pés da renúncia, que caminham humildes e nobres sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar
que no teu reino, após a lida nesta dolorosa vida, eles voltarão a bailar, e as suas mãos em transportes sublimes, outros braços afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. Um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que nele exista a figura de amor. Amor de pai e de mãe, de mulher de marido, de filho de irmão, alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei muito, pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. A todos vocês por seu carinho e atenção. Gratidão. Gratidão. Muito obrigada, Jack. Então, uma boa noite a todos e só gratidão. Muita paz.